Olá, chicos, como estão? Hoje a gente vai dar uma aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá? Os alunos do Colégio Semi. E eu gostaria que você pegasse o seu livro, pegasse o seu caderno e acompanhasse a explicação da aula de hoje, ok? Vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Na unidade 6, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o México. Tá? Existem dois assuntos nesta unidade. Eu vou dividir em duas aulas, tá? Então, na próxima semana, a gente trabalha o resto das questões gramaticais. Então, basicamente, deixa eu passar. A gente vai falar aqui sobre dois temas hoje, tá? O clima e a temperatura, né? Como é que a gente fala sobre o clima, o tempo, como está o tempo em espanhol. Nós vamos revisar as estações do ano e no final a gente vai trabalhar uma parte gramatical, ok? Que é o futuro imperfeito. Vamos lá. Nessa unidade vem falando sobre o México. Então, leia os textos, né, que acompanham essa unidade sobre o México. Faça a pesquisa sobre as características desse país. Tem um quadro para você completar nessa unidade com a população, quantas pessoas tem, qual é a capital, algumas características desse país. Então, é importantíssimo que você faça as leituras. Tem texto, inclusive, que vem explicando aí sobre o nome do país, né, que é Estados Unidos Mexicano, e muita gente não sabe disso. A gente também chama de República Mexicana. Ok? Então, pesquise, lembre-se, isso faz parte das habilidades que você precisa atingir no Enem, beleza? Então, a primeira parte vem falando sobre que tempo hace. Que tempo hace? Então, para descrever o tempo, o clima, você tem várias formas em espanhol, tá? Você tem aqui, ó, hace sol, está despejado, está despejado. Então, estar despejado, né, que ele fala, significa que o céu está aberto, né? Você tem um clima aberto, beleza? Não tem nuvens, não tem nada. Depois a gente tem nuboso, lluvia, viento, parcialmente nublado, tormenta, chubasco, tempestad. Hace frío, hace calor. Llovizna, garúa. Tenemos nieve, huracán y tornado. Huracán e tornado. Então, você, ainda na parte de baixo aí dessa folha, você tem um texto falando sobre os furacões, né? Então, tudo também relacionado ao país que nós estamos estudando. Do lado tem uma revisãozinha, né, sobre as estações do ano. Entonces, las estaciones del año en español son verano, otoño, invierno y primavera. Verano, otoño, invierno e primavera. Posteriormente, a gente já entra no conteúdo gramatical, que é o futuro imperfeito, que é o futuro simples, tá? É muito fácil da gente aprender a conjugar, porque só existe uma variação de sufixo. Então, não importa se os verbos são de primeira, segunda ou terceira conjugação, a terminação verbal é a mesma, tá? Outro detalhe é que você não vai precisar, nesse caso, eliminar a terminação do verbo e acrescentar o sufixo. Não. Do jeito que o verbo está, você só acrescenta a terminação do futuro, ok? Então, eu coloquei vários verbos aqui para vocês verem que não importa qual seja o verbo, se o verbo é regular, ele vai ter sempre a mesma forma, tá? Então, vamos fazer só essa primeira parte aqui, ó. Yo hablaré, tú cantarás, él empezará, nosotros caminaremos, vosotros cocinaréis e ellos encontrarão. Então, não importa qual é o verbo, as terminações vão ser as mesmas, tá? Primeira, segunda ou terceira conjugação. Para os verbos irregulares, você tem que conhecer qual é a irregularidade e depois só acrescenta aqueles sufixos que nós aprendemos anteriormente. Então, verbo saber é yo sabré, tú sabrás, él sabrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis e ellos sabrão. O verbo, bora ver outro aqui diferente, o verbo hacer.
Eu haré, tu harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis e ellos harán. Ok? Então, todos esses verbos são irregulares. E o seu livro ele ainda traz outros verbos irregulares. Okay? Beleza, agora nós vamos fazer duas questões. Eu gostaria que você pausasse esse vídeo e que você tentasse fazer, tá? O que você vai fazer na primeira questão? Você vai colocar verdadeiro ou falso. Vai dizer se essa sentença que está aí está correta ou não. Então, por exemplo, na letra A diz, presenta, o futuro do indicativo dessa palavrinha aqui, desse verbo, presenta, apresentará. Verdadeiro ou falso? Pare aí, tente analisar uma por uma, ok? Vamos lá responder? Todas essas são falsas. Então, qual é o futuro de presenta? Né? De presentar é presentará. De muestra, né? Que é mostrar, é mostrará. De contener, contendrá. E de dominar, dominará. Então, todos esses estão incorretos. Tente fazer agora a segunda questão. Diz assim, ó. Em la frase podrán ofrecer a sus clientes un novedoso servicio, el verbo señalado está conjugado en futuro. Indique las alternativas en las que el verbo se conjuga corretamente. Então, você vai marcar, né, vai dizer quais estão corretas. Você vai analisar cada frase e verificar se o verbo está conjugado de forma correta. Você vai marcar verdadeiro ou falso também. Então, dê uma pausa no vídeo, depois você retorna para ver a resposta, ok? Vamos lá. Então, a primeira aí, letra A, é falsa. Porque está escrito, futuramente se ponerá. Futuramente se pondrá. Se pondrá em marcha um novo serviço. Pondrá. Está errado, tá? Falsa. A letra B também. El próximo ano habrá muitas novidades. Não é haverá, tá? É habrá. É um verbo irregular também, esses dois. E as outras três estão corretas. Perfeito? Muito fácil. Então, lembre-se, o objetivo não é que você seja uma máquina de conjugar verbos, mas que você consiga identificar a partir dessas nossas aulas de gramática, que você consiga ampliar a sua visão da língua espanhola, e que quando você esteja lendo um texto, você consiga identificar se os verbos estão no futuro, se as ações são futuras ou não. Para casa, você vai responder as questões 3, 4, 5 e 6, da 3 até a 6, da página 71. Ok, chicos? Muchas gracias por su atención y nos vemos.